Vamos aproveitar que agora é sábado, então você pega o seu celular, senta, acha um lugar bem confortável, que eu te garanto que em alguns minutos eu vou te explicar exatamente o que aconteceu nessas últimas 48 horas, por que isso se constitui no maior absurdo jurídico do nosso país. E olha que a concorrência aqui é muito grande. Você vai entender exatamente que celeuma, que lambança que foi essa, Alexandre de Moraes determinar a prisão de 2 pessoas e no mesmo dia, em questão de horas, soltar as 2 pessoas. O que está acontecendo? Então vamos lá. Olá, é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Ei, se você gosta do que eu faço, pensa nisso. Esse conteúdo só existe porque tem gente ajudando a manter. Com pouco mais de $5 por mês, você também pode contribuir. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoia, use o cupom da descrição e já fica o meu obrigado. Mauro Cid é um colaborador, um delator, e para que ele possa ter os benefícios da delação, ele não pode mentir. Isso é claro, tá lá no legislação, tá no regulamento. Se ele mente, ele perde todos os benefícios e aí a parte crucial, a delação é anulada. Só que tem um problema. Se anula a delação do Mauro Cid, acaba com o julgamento do Bolsonaro. Porque, como eu digo, a delação do Mauro Cid é a coluna vertebral. É o que sustenta todas as outras narrativas. Então, se derruba a delação dele, acaba o julgamento ou o julgamento inicia do zero. Beleza, então, no julgamento do primeiro momento lá do depoimento do Mauro Cid, o advogado do Bolsonaro faz uma pergunta que na hora parecia tão irrelevante, mas é a pergunta que acarretou toda essa lambança. Essa pergunta aqui. E a próxima pergunta, meu próximo tema, é a respeito da questão da matéria da revista Veja. Ele está dizendo que não conversou com ninguém. Ele nunca usou um perfil de mídia social para falar com ninguém. Algum perfil de mídia social para falar com alguém? Não, senhor. Todos os meus celulares foram apreendidos pela Polícia Federal, ministro. Todos foram apreendidos e retirados de ponta cabeça. Ele conhece um perfil Gabriela R702? Você já ouviu falar? O senhor conhece? Gabriela R702. 702. Repare que o advogado dá até uma batidinha na mesa onde ele tá falando assim, ó, agora eu te peguei. Presta atenção. Ele conhece um perfil Gabriela R702? Você já ouviu falar? O senhor conhece? Gabriela? Tá vendo? Essa batidinha na mesa que ele deu aqui, ó, porque esse é o momento que o advogado percebeu. Acabou a palhaçada. Gabriela R702? Você já ouviu falar? O senhor conhece? Gabriela? Viu? Nesse momento ele sabia. Acabou. Aí ele... R702. 702. Esse perfil, eu não sei que é da minha esposa, Gabriela é o nome da minha esposa. Pois aí que tá o problema. Gabriela R702 é um perfil que ele usou para poder comunicar com as pessoas durante o período que ele não poderia. Eu vou passar a próxima aqui, que a imagem é melhor. Que é essa aqui. Essa aqui, ó. Tá aqui, ó. Gabriela R702, ele mandando uma foto do perfil para provar para outra pessoa que era ele que estava mandando a foto, tá bom? Ou seja, que era ele ali naquele perfil. Beleza, agora vamos aqui. E a próxima pergunta, meu próximo tema. Isso deveria ser o bastante para anular, né? Porque já ficou comprovado. Saiu a matéria na Veja ontem, todo mundo acompanhou, onde ele estava usando esse perfil, né, digitando como outra pessoa, ainda mais, falando a verdade, que todo julgamento é uma farsa, que eles já tinham a condenação preparada, ou seja, comprovando que aquele primeiro áudio dele, onde ele disse tudo isso, era verdade. Lembrando, Mauro Cid é um coitado que estava com a família sendo ameaçada de ser presa. Então, nós não vamos condenar o cara não, pai, esposa, filha, todas ameaçadas de ser presa. O Alexandre de Moraes deveria, neste momento, anular a delação dele e prender o Mauro Cid de novo. Não fez isso. Chamou o Mauro Cid e mandou prender, 20 minutos depois mandou soltar. Porque ele sabia que se mandasse prender, ele estaria comprovando que o Mauro Cid mentiu e todo o julgamento deveria ser anulado. Aí, o que o Moraes fez? Brasília mandou prender Gilson Machado, como vocês viram, mas olha a matéria. Apareceu hoje sobre a expectativa da prisão do delator Mauro Cid, por mentir, segundo a revista Veja, ao Supremo Tribunal Federal. Um mandado de prisão até chegou a ser emitido na madrugada, mas por um suposto plano de fuga de Cid, que teve depois seu mandado de prisão transformado em uma busca e apreensão. Essa operação toda de hoje confundiu o ambiente. Primeiro porque impôs ao público um fato novo, né, que é essa chance de fuga. E segundo, porque esse fato novo ele não afeta muito o julgamento de Bolsonaro em si, mas esse fato novo se misturou com o fato da véspera, aí sim grave, de uma suposta mentira ao Supremo Tribunal Federal que poderia levar à anulação da delação de Cid e comprometer as investigações e o julgamento. Acabou que Cid,
que seria preso, foi dormir em casa. E o sanfoneiro Gilson Machado, que nem estava na história, passou o dia preso. A operação toda hoje confundiu sim o ambiente e pode ter sido mesmo essa a intenção. Não. A intenção era mostrar que o Mauro Cid mentiu, ele mentiu. Moraes poupou o Mauro Cid porque se ele prende o Mauro Cid, ele está acabando com o julgamento. Seria uma comprovação de que o Mauro Cid mentiu. Bom, o que acontece? A defesa do Mauro Cid apresentou isso aqui, ó. Apresentou esse documento. Bittencourt sustentou que o perfil não pertence nem nunca pertenceu a Mauro Cid e o conteúdo das mensagens é completamente falso. Trata-se, portanto, sem sombra de dúvida, de uma falsidade grotesca e produzida para servir de prova no processo penal, sujeita em tese a sanções previstas. Ou seja, mensagem completamente falsa, grotesca. Mauro Cid não usou rede social, ou seja, o Mauro Cid não mentiu, beleza? Então vamos lá. Só que o que eles não contavam é que tinha mais. Aqui tá o Mauro Cid mandando o áudio através do mesmo perfil e olha o que ele fala nesse áudio. Às 10 horas, compareceu o colaborador Mauro César Barbosa Cid para falar sobre os atos golpistas, investigação de atos golpistas, referente à reunião do dia 2 de março, federal. Bom, aí fala, aonde foi a reunião e quem participou? Eu falo, isso. O que foi concluído na reunião? Eu falo assim, não tem conhecimento, foi concluído na reunião. Você começou, tá. Então corta, era assim. Encerra agora essa parte do coisa, ele cortava. Aí a gente fala, agora o assunto vai ser General Braga Neto. Aí falava, ó, General Braga Neto teve isso, falou isso, o que você sabe? Eu falei, não, foi assim, foi assado. Aí o cara, não, você não pode ser. Ele falava, pensava, ó, nós temos outras informações. Eu falei, porra, então você me passa as informações para eu poder saber. Porque esse telefonema que você falou aqui foi uma das 100 ligações que eu recebi nesse dia. Eu não vou lembrar. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Melhor canal de corte do YouTube. Eu não vou lembrar. Aí ele falou assim, mas isso é um ponto-chave. Eu falei, o ponto-chave pra você. Já tem todo ponto, tudo aqui é ponto-chave, você está dizendo. Mas pra mim não é. Pra mim é algo relevante que foi mais um pedido que eu recebi no meio de centenas no meu dia a dia. E tem mais. Ele fala, esse aqui é só o áudio, tem a parte escrita, onde mais uma vez ele denuncia o fato que o julgamento, que a investigação estava sendo completamente enviesada, onde o objetivo era desde o início prender Bolsonaro e prender todo mundo, que eles não estavam nem aí para provas, tipo, cagando e andando para as provas. E aqui, direcionando o interrogatório para que ele falasse exatamente o que eles queriam. Lembrando, Mauro Cid fez 9 delações com 5 versões diferentes, e a versão aceita foi depois que ameaçaram prender a família dele. Até aí tudo bem. Então Mauro Cid mentiu, tem prova de que ele mentiu 2 vezes, né? Ele foi no depoimento ontem com o Moraes, falou uma mentira e depois no final do dia a Veja soltou a segunda parte provando que ele havia mentido. E ele tá aqui, usando o perfil. Tá aqui, gente, não tem como falar outra coisa. Tá aqui, ó, Gabriela R702, Mauro Cid mandando foto. Mentiu. Bom, tudo bem. Aí o Moraes determinou o seguinte: diante do exposto, determino que a empresa Meta... Cadê? Baixar aqui, ó. Determino que a empresa MEC proceda à integral preservação do conteúdo dos perfis Gabriela R702 e Gabriela R, bem como no prazo de 24 horas, encaminha-se à Suprema Corte as relações aos referidos perfis, ou seja, dados cadastrais, número de telefone celular, eventuais cadastros, informações se existem outros logins vinculados, onde que foi acessado, quem acessou, qual horário que acessou. Para você entender, essa informação tem que ser passada também para a defesa. Porque as defesas estão falando, olha, anulou tudo, ele mentiu descaradamente. Aí, no mesmo dia, gente, olha que loucura, Moraes manda prender o Gilson Machado porque alguém fez uma denúncia anônima de que Gilson Machado, o ex-ministro do Bolsonaro, estaria ajudando Mauro Cid a fugir do Brasil. Uma denúncia anônima foi o bastante para prender um ex-ministro. Só que a situação foi tão absurda que o povo deve chegar do Moraes e falar, Moraes, você tá louco, cara? Olha o que você tá fazendo. No final do dia, Moraes concede liberdade provisória a Gilson Machado. Agora, o curioso é, o Gilson tá em liberdade provisória. Ele não tá em liberdade, é liberdade provisória, como se já certeza que fosse prender.
Na verdade, todos nós hoje no Brasil estamos em liberdade provisória. A qualquer momento, o Alexandre de Moraes pode decidir que você não pode mais usufruir desse benefício de liberdade provisória. Não é o nosso direito, não. No final do dia, no final da noite de ontem, quando o Gilson Machado foi liberado, ele fez essa entrevista. Agora, olha o absurdo que ele fala. O que o senhor pode dizer? Olha a loucura que virou o Brasil. O que o senhor pode explicar pra gente do que aconteceu? Eu acho que foi tudo um grande mal-entendido. E é importante salientar que a revogação da prisão foi feita pela mesma pessoa que decretou, pelo ministro Alexandre de Moraes, pelo próprio ministro. Agradecer a Deus, que iluminou mais uma vez a justiça brasileira, e estou pronto para qualquer esclarecimento que, porventura, seja oriundo desse mal-entendido. O senhor pode falar sobre a suspeita que foi divulgada, que o senhor fez intermediou essa possível emissão desse passaporte? O que o senhor pode falar sobre isso? Olha, todo mundo sabe que o passaporte português demora em torno de 3 anos para ser tirado. Isso daí foi um mal-entendido, que eu pedi para meu pai. Inclusive, depois que eu pedi, meu pai foi no consulado brasileiro, no consulado português, perdão, mandei áudio, inclusive, para a funcionária do consulado, para a Juliene, pedindo para que ela solicitasse o passaporte de meu pai. Liguei para ela, meu pai foi atendido e está retirando o passaporte, renovando o passaporte. Foi lá com o meu irmão, não foi comigo. Quem foi meu irmão, Carlos Eduardo Machado, com meu pai. E como surgiu essa confusão de nomes do pai do senhor com do outro envolvido nessa... É mal entendido, né? Porque você veja, o Major Cid é público e notório que saiu na imprensa que ele é cidadão português. Desde fevereiro desse ano foi dentro a repercussão. E, enfim, espero que esteja dirimida as dúvidas e estou à disposição para qualquer esclarecimento. Só para terminar mais uma pergunta, a gente está aqui nessa expectativa também. Em algum momento, Mauro Cid lhe pediu essa ajuda ou o senhor ofereceu esse tipo de ajuda para poder fazer isso? Não. O senhor pode falar um pouquinho da sua relação com o Mauro Cid? Olha, minha relação com o Mauro Cid era profissional. Eu era ministro do Estado, ele era ajudante de ordem do presidente e a gente sempre teve uma relação. Então, para resumir, o cara foi pedir a renovação do passaporte do pai dele, tá? Sendo que um passaporte novo para ser emitido leva 3 anos. Então, como é que ele ia fazer um passaporte para Mauro Cid se leva 3 anos? E por ter pedido um passaporte para o pai dele, o Moraes decretou a prisão de um ex-ministro de Estado. Nós chegamos no nível de insanidade tão absurda, gente. Agora o Moraes está na seguinte situação. O Mauro Cid já mentiu 2 vezes. A delação dele tem que ser anulada. Isso aí, nós não imaginávamos que esse teatro ia chegar num nível tão abjeto, de uma aberração tão grande. Mas o Alexandre de Moraes não prendeu o Mauro Cid, porque se prender vai ter que derrubar a delação e derruba todo o julgamento. Então, você tá entendendo o que tá acontecendo? Olha a loucura! Não faz o menor sentido. Mas é isso que tá acontecendo. Dia 29, domingo, na Paulista, contra esse julgamento, contra essa injustiça. Nós temos que pedir justiça já, tá? Dia 29, pra gente poder salvar o Bolsonaro dessa injustiça. E não só eles, são dezenas de pessoas inocentes que vão sofrer as consequências, porque o Mauro Cid mentiu e mentiu e mentiu e até agora não teve a hombridade de falar a verdade do que fizeram com ele. Se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.